Bom dia, irmãos. Quero saudá-los na paz do Senhor. Amém? Você já teve ciúme de alguém, de alguma coisa? Já teve inveja? Os corajosos, todos. Nós não falamos muito sobre isso. Pelo menos não na igreja. A gente costuma falar mais em relação a outras pessoas, né? Inveja de nós, ciúme da gente. Mas e nós? Será que alguma vez com nossa inveja ou nosso ciúme nós provocamos conflito? É interessante porque essa palavra, a palavra ciúme, especialmente, estava dando uma pesquisada, na Grécia Antiga, Aristóteles, ele falou sobre ciúme. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu no quarto século antes de Cristo, foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Todos esses nomes vocês já ouviram falar. Ele foi o mentor, ele foi professor de Alexandre o Grande, aquele conquistador, um dos mais famosos da história da antiguidade. E na época da Grécia Antiga, Aristóteles definiu o ciúme como o desejo de ter o que a outra pessoa possui. Ciúme é o desejo de você ter o que outro tem. Parece negativo, mas na verdade, originariamente, essa palavra tinha uma definição boa. Ela se referia ao desejo de imitar alguma coisa boa de alguém. Puxa, eu quero ser como aquela pessoa. Esse era o sentimento chamado por Aristóteles de ciúme. Mais tarde ainda, né, anos antes de Cristo, ela passou a significar o simples desejo de ter aquilo que pertencia a outro. E já no Velho Testamento, essa palavra já é utilizada, juntamente com a palavra inveja. Inveja é você querer também ter o que outra pessoa tem, e você não, mas tem uma diferença aí. A inveja, a gente não associa, mas ela está muitas vezes relacionada com competição. Eu vou competir porque eu quero ser melhor que ele. Ele tem algo, eu tenho algo melhor ainda. Nascido da inveja. Salomão fala isso, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, em Eclesiastes. Eu acho muito interessante o livro de Eclesiastes. Ele é um livro ele é um livro intrigante para mim. Ele fala algumas verdades tão duras, e ao mesmo tempo ele fala algumas coisas que me fazem pensar, mas por que isso está na Bíblia? Mas, olha só, no capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 4, ele diz assim: descobri, interessante, está na primeira pessoa isso aí, descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. A palavra competição aqui está na Nova Versão Internacional. Se você for na outra versão, na Almeida ou na NVT, você vai ver a palavra inveja. Nasce da inveja. A competição nada mais é do que inveja do que o outro tem. Toda a realização humana vem da competição, da inveja que existe entre as pessoas. E aí ele fala, mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Na outra versão diz que tudo isso é vaidade. Olha só, vaidade, absurdo. Tentar seguir o padrão de vida do vizinho é um pecado, que não só impede a gente na nossa caminhada, irmãos, mas mesmo nesta vida, nos faz tirar a satisfação. Quando nós vivemos com inveja, com esse sentimento de competição, porque eu quero ser melhor que o outro, a nossa vida sempre vai para trás. De alguma maneira. Pode ser que financeiramente você vá para frente, mas espiritualmente certamente você vai para trás. O ciúme podemos definir como cobiça. É meu. Né? Sentimos ciúmes
da esposa, do marido, de um carro. A palavra ciúme na língua portuguesa também é usada para coisas. Você empresta ou não, você não empresta porque não é meu, eu não quero emprestar porque eu tenho ciúme, não quero que ninguém use aquilo que é meu. É simplesmente isso, muitas vezes aquilo que o outro tem, mas a inveja, ela vem acompanhada de um sentimento de raiva, de rancor pelo outro. A inveja, irmãos, não é só querer para nós mesmos, a inveja é tirar do outro. Eu não quero o que o outro tem, eu quero que ele não tenha o que ele tem. A inveja é parte da natureza humana, é um sentimento de infelicidade produzido quando a gente presencia alguma coisa que o outro tem e nós não. Prosperidade ou uma vantagem. Os invejosos, eles pautam suas vidas, eles se incomodam com o sucesso dos outros. Por que eu não sou igual àquele? Se eu tivesse a oportunidade que ele teve. Mas eu não tenho o que ele tem. A inveja provoca mais coisas. Ciúme e inveja, os dois sentimentos são diferentes e andam juntos. Dentro da igreja só provocam conflito. Vamos abrir se você quiser abrir, acompanhar. Uma coisa importante, vocês não estão vendo nenhum PowerPoint. A Bíblia não está lá, os versículos não estão lá para você acompanhar. Eu pensei ontem, vou fazer um PowerPoint para facilitar. Aí eu resolvi, não. Eu gostaria que todos vocês, agora, focassem naquilo que Deus está falando ao seu coração. Não tem PowerPoint para distrair ninguém. O versículo não está lá. Se você não quiser abrir a Bíblia, não tem problema. Você ouve. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz uma coisa bem dura para os coríntios. E muitas vezes, não poucas, eu me vejo junto com os coríntios ouvindo isso que Paulo fala aqui. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Vocês são imaturos. Vocês são crianças. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo constatou isso na igreja de Corinto. Vocês são crianças, vocês têm esse tipo de coisa. Inveja, ciúme, é porque vocês são crianças, não são maduros. Lógico, ele cita uma situação específica logo depois. Porque ali, havia aquela disputa, a competição entre um grupo que dizia: eu sou de Paulo, eu sigo os ensinamentos de Paulo. E o outro grupo, não, mas eu sigo os ensinamentos de Apolo, que era um líder da igreja. Paulo era um evangelista nato. Apolo era aquele que edificava aqueles que iam se convertendo. Paulo fala sobre inveja e divisão nesse ponto específico. Talvez nós não tenhamos aqui um ponto desse tipo. Não, eu prefiro o pastor Edu, aquela barba branca que transmite respeito. Não, mas eu já prefiro a juventude do pastor Takashi, aquele entusiasmo que ele tem. Talvez a gente não tenha esse tipo de coisa, mas será que nós não temos assuntos a partir dos quais nós nos dividimos? Sem falar, muitas vezes. Às vezes só um olhar de reprovação, só um afastar. Eu estou olhando aqui com o rabo do olho, que está se aproximando, eu não quero falar, já vou me afastando, como se eu não tivesse visto. Será que nós não temos coisas assim? Os ciúmes, no caso dos coríntios, era em relação aos pregadores e líderes ali. Gerou contenda. Contenda é uma palavra muito bíblica, significa conflito, divisão, briga, intolerância. Todas essas palavras estão ligadas, irmãos. Todas. Desavenças, discussões por assuntos que não edificam.
De onde vêm essas contendas, essas discussões? Almas feridas, pessoas magoadas lá profundamente, gente que por um motivo ou outro se sente ofendido. Há pessoas que se sentem ofendidas por coisas pequenas. Já se sente ofendida? Se sente humilhada e aí querem dar o troco. Não deixa por menos, não leva o desaforo para casa. É uma palavra, é uma frase comum na cultura brasileira. Às vezes a gente não fala, mas a gente age como se estivesse falando. E muitas vezes, irmãos, essas brigas, essas divisões causam rompimento das relações entre as pessoas. Os envolvidos são incapazes de perdoar uma humilhação, uma ofensa, desentendimento, diferença de ponto de vista. Eu vou gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso. Por isso que tantas igrejas, pelo menos no meio evangélico, dito evangélico, proliferam. Eu fui humilhado lá pelo pastor, eu vou sair, eu vou fundar a minha igreja, porque eu quero ser o cara. Ninguém concordou comigo lá na reunião. Eu vou sair. Me senti humilhado. Eu vou fundar outra igreja. Muitas vezes essa outra igreja tem os mesmos princípios, os mesmos valores, mesma doutrina, mesmo estatuto, só muda às vezes o nome. E o líder, né? Porque o fundador da nova igrejinha antes era parte de uma liderança, agora ele é o cara, ele é o presidente, ele é o líder máximo, é o que manda, o que decide. Muitas vezes é isso que leva a essas divisões. Aqueles que não pretendem, né, não saem para fundar uma igreja, muitas vezes ou frequentam outras igrejas ou deixam. É tudo hipócrita lá na igreja. Somos melhores? Somos menos hipócritas, irmãos? Eu li um livro de um católico, Brennan Manning, alguns de vocês conhecem, O Impostor que Vive em Mim. E esse livro, ele impactou a minha vida. Ele mostrou que eu sou um impostor. Sabe o que é um impostor? É alguém que finge ser outra pessoa. Eu finjo ser alguém correto, espiritual, crente, amoroso, perdoador, paciente. Mas quantas vezes essa intenção se concretiza de maneiras opostas? Toda vez que nós provocamos algum conflito devido a ciúme e inveja, isso é fruto do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, por acharmos que somos melhores do que outros. Porque nós somos incapazes de reconhecer e aceitar que um erro foi cometido. Somos incapazes de liberar perdão. Isso é soberba, orgulho. Eu sou o melhor. No fundo, irmãos, conflitos, contendas são fruto da falta de amor. Falta de amor por Deus, e às vezes a gente acha que está fazendo por amor a Deus. Não, como nós podemos pensar que provocando um conflito, isso é por amor a Deus? Falta de amor pelas pessoas, pela obra de Deus, pelos irmãos. Essa falta de amor faz com que nós não suportemos a presença daqueles que nos desagradam, que pensam diferente de nós. Nós não suportamos nem ficar perto. Nós não somos capazes de perdoar os erros dessas pessoas, porque nós achamos que somos melhores. Se a gente for lá no Velho Testamento, em Provérbios, tem um versículo bem interessante. Até outro dia eu achava que era do Novo, não é não. É do Velho mesmo. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Muito interessante esse versículo. Na Nova Versão Internacional está assim: o ódio provoca dissensão. Dissensão é uma palavra difícil para divisão.
facção, partidos, polos. Mas o amor cobre todos os pecados. É típico de versículo de Novo Testamento, né? Mas está no Velho. Está lá. Aí vamos para 1 Pedro, porque tem tudo a ver com esse versículo. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 8. Muito conhecido. Sobretudo aqui não é aquele palitozão comprido, não. Sobretudo é, acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Interessante. A mesma ideia de Provérbios repetida aqui em 1 Pedro. Quando a gente se magoa por aquilo que outros conquistaram, seja financeiramente, reputação, essa ambição egoísta nos torna arrogantes contra o nosso irmão. Só que nós não vamos falar exatamente que o motivo é esse. Nós vamos achar outros motivos para provocar essa divisão, provocar as disputas, a maledicência, uma palavra difícil para fofoca, difamação, que é falar mal também. No Velho Testamento, o ciúme e a inveja levaram os irmãos de José a querer matá-lo. Venderam ele como escravo. A inveja e o ciúme levou Caim a matar Abel. Levou o Sinédrio a matar Jesus e aprisionar os apóstolos. Esses dois sentimentos, ciúme e inveja. E é interessante porque na época de Paulo, ele fala que alguns pregavam a Cristo movidos por isso. É uma coisa esquisita, mas está lá. Como é que alguém pode pregar Jesus movido por ciúme e inveja? Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Interessante. Competição. Vem para o meu lado aqui. Vem fazer a minha igrejinha aqui. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor. Esses que fazem por boa vontade. Esses que se movem, que pregam Jesus por inveja e rivalidade, até têm um zelo por causa de Cristo, mas esse zelo é motivado pelo sentimento de desacreditar os outros, irmãos. Não vai para o lado daquele lá, porque aquele está falando coisa que não é de Deus. Será? Pode ser que não seja mesmo. Mas qual é a melhor maneira de você pregar o evangelho correto em relação a outro que prega o que não é correto? Pregue o correto. Então, irmãos, resumindo aqui, os conflitos nascem da inveja, da ambição, desejo de prestígio, de fama, de posição de destaque. Conflito se espalha quando os cristãos odeiam ser superados. Domina o cristão quando ele se esquece de que só o que se humilha pode ser exaltado. Esquecemos-nos disso. Primeira Timóteo 6, capítulo 4, também diz algo que nos faz pensar. 1 Timóteo, capítulo 6, acho que é a partir do 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Timóteo está se referindo aqui a alguns que pregavam o evangelho, provavelmente cobrando honorários, daí a fonte de lucro. Quando existe conflito na igreja, o culto é impossível. Porque o culto é a celebração daqueles que realmente amam o Senhor, que um dia entregaram suas vidas a Jesus, que praticam o amor entre si.
O culto é isso. Quando existe contendas, conflitos, esse culto não existe. Os membros ficam tão preocupados com seus direitos, sua dignidade, seu prestígio, suas práticas, que é impossível criar um clima para louvor e adoração. Estou preocupado demais com o que o outro está fazendo, com o que o outro está vivendo, e eu não estou. Com ciúme, com inveja, nosso julgamento, irmãos, nossa avaliação das coisas, das pessoas, nunca é justa. Ela é sempre enviesada. E esse julgamento parcial gera mais conflito. Adoração a Deus e disputa entre irmãos não combinam. Muitas vezes isso ocorre porque nós nos julgamos donos da verdade. Estamos vivendo nos últimos anos um clima de polarização, cada um num polo. Durante as eleições nós vimos isso. Ainda estamos vendo isso. Cristãos de um lado acusando cristãos de outro, dizendo: você não é cristão, você não pode ser cristão se você vota no fulano. E o outro: você que não pode ser se você vota no Beltrano. Irmãos, como pode haver isso no corpo de Cristo? Quando que Deus autoriza isso? Quando? Não vejo na palavra isso. Mas nós somos donos da verdade. Se eu sou dono da verdade, você não tem a verdade. Então, eu acuso você. Não há nada mais prejudicial ao corpo de Cristo como alguém que se diz seguidor de Jesus, mas demonstra agressividade em relação aos irmãos, por divergência de pensamento. Não há nada mais prejudicial ao corpo, irmãos. Quando a gente se envolve dessa maneira, com as obras da carne, a gente não apenas se fere, a gente fere a igreja. Briga leva à discórdia, discórdia leva às divisões, divisões levam a facções, partidos, polos, grupos opostos. O resultado? O evangelho não avança. A pregação não avança, claro, porque cada um diz uma coisa. Um acusa o outro. Os irmãos, os crentes, se sentem desencorajados, claro. O irmão mais fraco se prejudica. Existe uma desconfiança geral, intranquilidade, dúvida. E o pior, almas são perdidas para o inimigo das nossas almas. Fazemos o jogo do inimigo quando nós agimos dessa maneira. A palavra de Deus não reserva nada de bom para aqueles que procuram divisão entre irmãos e irmãos, ou formação de facções ou partidos dentro do corpo de Cristo. Olha só o que diz Tito. Peraí. Minha Bíblia está se voltando contra mim. Tito, capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Paulo está falando para Tito, que era um dos líderes da igreja. Tem alguém aí que está provocando briga, divisão? Faça uma advertência uma vez, duas vezes. Não resolveu? Rejeita essa pessoa. Eu não sei exatamente o que Paulo estava pensando quando ele falou rejeita. Expulsa da igreja, deixa de lado, não fala mais com ela, não olha para a cara, não dá bom dia. Eu não sei exatamente. Mas não é algo que seja bom para essa pessoa. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 16. Também tem uma palavra de Paulo aqui. Versículo 17. Recomendo, irmãos,
E tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Será que nós, movidos por boa vontade, não acabamos muitas vezes fazendo o jogo do inimigo e provocando divisão? Pode ser divisão entre duas pessoas, ou pode ser divisão numa igreja inteira, dependendo daquilo, né, da maneira como você serve a igreja. Você é um líder, você pode provocar a divisão dentro da igreja. Mas você pode provocar a divisão entre você e outro. Já é uma divisão no corpo de Cristo. Paulo faz mais advertências, irmãos. Estou indo para o final agora. Em Gálatas 5, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5. Mas logo depois, no versículo 25 e 26, depois de dar aquela lista do fruto do Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos. Sabe o que é presunçoso? Presunçoso é se achar que sabe de algo, mais do que outros. Isso é o presunçoso. Você presume, você acha. Nós temos uma expressão popular muito boa. A pessoa que se acha. Ele se acha. Exatamente o presunçoso. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo retoma aqui a palavra inveja. Durante o ministério de Jesus, irmãos, ninguém acusou os apóstolos de Jesus de sensualidade, idolatria, feitiçaria, embriaguez, orgia. Ninguém conseguiu acusar os discípulos de nada disso. Mas o coração deles era cheio de inveja e de conflito. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22. Lá diz um episódio não isolado. Está isolado aqui, mas aquilo não veio do nada. Lucas, capítulo 22, versículo 24. É uma ocasião aqui em que os discípulos... Vamos lá, vamos ler. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Movido pelo quê? Eu fico sempre perto de Jesus na ceia, tá? Então eu tenho que sentar na direita dele, olha. Não, mas peraí. Mas quem andou em cima da água fui eu, junto com Jesus. Então eu aqui vou lá do lado de Jesus. O que é isso, irmãos? Inveja, ciúme. E Jesus, suavemente, foi bem suave aqui. Ele fala, olha, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. E Jesus deu exemplo disso quando ele lavou os pés dos discípulos. Em geral, irmãos, causa de conflitos na igreja é a inveja, ciúme. Como nós tratamos disso? Como é que nós corrigimos isso em nós? Vamos ler duas passagens mais longas e uma mais curta. A primeira está em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
A outra passagem está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Não, perdão. 1 Pedro, fui para Tiago, nada a ver com Tiago. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Tenham todos o mesmo modo de pensar. É tudo quadradinho, como robozinho, não pode pensar diferente. O pensamento igual aqui é o objetivo de servir o Senhor. Esse tem que ser igual. E se eu tenho esse objetivo, e você tem, mas em outras coisas pensamos diferentes, por que essas diferenças vão nos impedir de ter comunhão? Então, o meu amor por você não é amor, é outra coisa. Se eu não reconheço em você também o esforço de servir ao Senhor, e por causa de algum assunto em que eu penso diferente, eu não te aceito, que eu não posso dizer que eu te amo. Eu não posso dizer, talvez nem que eu seja servo de Deus, porque o servo do Senhor, ele ama de verdade, não apenas de palavra. O último versículo é bem curto, está em Tiago, capítulo 3, versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Todos nós estamos tentando alcançar o mesmo objetivo. Falar de Jesus. Viver de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos, como resultado, uma colheita boa. Mas a semente que produz essa colheita não pode brotar num ambiente de inveja, contenda, ciúme. Não pode, não tem como, irmãos. Não tem como. Se a igreja estiver nessa situação, tudo que a gente vai ter é um solo infértil, não brota nada ali. Não vai haver colheita justa dali. Então, irmãos, diante disso, como nós estamos lidando com esse nosso sentimento de querer ser aceito sempre, querer ter razão, eu quero que o outro mude e eu não. Como é que nós estamos lidando com isso que a Bíblia, que a palavra chama de ciúme e inveja, que provoca conflitos, muitas vezes não ditos, mas mostrados. A igreja japonesa não tem o costume, de discordar claramente na cara do outro. Mas a coisa é feita debaixo do pano, num olhar ou na falta dele, só que o resultado é o mesmo. O resultado é desgraça para o corpo de Cristo. O inimigo das nossas almas está sempre pronto para se aproveitar das nossas fraquezas, das nossas tendências, para minar, para realmente impedir o avanço do Evangelho. Quanto nós estamos conscientes disso e lutando contra isso com o poder do Espírito Santo? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua advertência. Nós temos a convicção de que o Senhor faz isso conosco exatamente porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer que sejamos maduros, que não sejamos como meninos, como crianças mimadas. Mas o Senhor quer que nós cresçamos em tudo até a estatura de Cristo. Com nossas forças, Pai, isso é impossível. Só podemos conseguir isso com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta parte do corpo de Cristo que se reúne aqui neste lugar, Senhor.
Que o Teu Espírito Santo possa penetrar nossos corações e tirar de nós, nos ajudar nessa luta, Senhor, para evitar os conflitos, as contendas, que a discussão possa haver, mas que ela seja edificante. Que a diferença de pensamento possa aparecer, mas para mostrar como, dentro do seu corpo, Senhor, a diversidade de pensamentos pode produzir fruto. Ajuda-nos a ter essa consciência e a avançar em direção a Ti, Senhor. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria passar a palavra ao pastor Edu. Obrigado.